10 filhos. Então Ana se levantou depois que começaram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Pode assentar-se em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Mais um dia que nós estamos reunidos, e estamos reunidos na finalidade de adorar ao nome do Senhor, de bendizer ao nome do Altíssimo e Soberano. Os dias que o Senhor tem nos dado, irmãos, os dias que o Senhor Ele tem derramado sobre a nossa vida, são dias de graça, são dias de milagre. Louvado seja Deus. E ninguém pode discordar de que em todos esses dias de graça que o Senhor Ele tem nos dado, esse também tem gerado lutas, tem gerado aflições. Durante esses dias que o Senhor tem nos dado, há levantes que têm surgido, há pelejas, porque em meio todos os dias que nós estamos vivendo, os desafios que nós vivemos, nós estamos sendo provados. Estamos sendo provados pelo poder de Deus. A história que nós vamos aprender algo esta noite é uma história muito conhecida. A história da mulher que casou-se realizando o seu sonho da juventude, como um sonho de qualquer mulher que deseja construir a sua família. Casou-se imaginando que os seus dias seriam dias normais como as demais famílias, porque ao casar-se uma moça, um rapaz, ao constituir a sua família, certamente já esperava em que esta família viesse começar a crescer. Novos membros passavam a vir nascendo e a família ia crescendo e a geração pendurava-se de geração em geração. Aleluia. Porém, parece que de princípio as coisas não saíram bem como Ana havia pensado, ou quem sabe até planejado para a sua vida. Após casar-se, passou-se algum tempo e nada. Passou-se mais um tempo e também aquela mulher não gerava. Então, achou-se necessário achar uma saída. Louvado seja Deus. Saída essa, irmãos,
trouxe para a sua vida, em primeiro, aquilo em que ela achava que iria resolver. Mas, no final das contas, veio lhe trazendo muita dor e sofrimento. Mas não podemos dizer de maneira nenhuma em que tudo isso não estava nos projetos de Deus. Lá em cima, há os olhos que estão contemplando todas as coisas, e há esta família sendo contemplada, há uma graça descendo sobre aquela família, mas a realização de ser mãe não chegava. Então, opta-se para que a geração crescesse, se multiplicasse, em que o seu esposo pudesse gerar através da sua serva. Mas isso, de princípio, era um plano temporário. Só que o tempo do homem é diferente do tempo de Deus. O tempo do homem é diferente do tempo de Deus. Quando nós vamos olhar para essa história, nós vamos entender algo muito especial. No meio desta aflição em que esta serva do Senhor, ela passa, e é um conflito de ordem familiar, e traz em muitos momentos choro, decepção, tristeza, aflição, mas algo que nos chama a atenção dentro dessa história é em que em nenhum momento você vai ver esta serva de Deus impulsionar-se ao desânimo. A tristeza, a aflição afeta muitas vezes ela, leva ela a chorar, porque ela acreditou que estava contando com alguém que podia somar com ela, mas daqui a pouco o coração muda, o pensamento muda, e aquilo em que ela imaginava que podia ser alguém com quem ela pudesse contar, alguém que viesse lhe auxiliar, a Bíblia chama de que ela se tornou a sua competidora. Aquela em que, apesar de ser chamada para ser companheira, de ser chamada para ser a sua parceira, tornou a sua inimiga, a sua competidora, a qual não fazia nada para que pudesse de alguma forma alegrar o coração de Ana. Mas não, queridos, mas nesta noite eu quero trazer algo do fruto da oração de Ana, e eu acredito que todos nós temos a capacidade de entender, ao lermos com cuidado as Escrituras do Senhor. É uma história longa, e se nós for contar a história, vai demandar muito tempo. Mas presta atenção em algo. Nós vamos olhar para esse texto, para essa história, e vamos ver que apesar do tempo que se passou, da luta, do tempo da espera, das afrontas, das pelejas que foram emitidas e remetidas contra a vida de Ana, ela persevera. E a Bíblia diz que todo ano subia-se para adorar ao Senhor. Todo ano fazia-se a sua programação para que algo pudesse oferecer a Deus. E a Bíblia diz que em um determinado ano, ela põe no coração que aquele ano seria o ano da diferença na sua vida.
Olha aí, irmãos, nasce no coração daquela mulher aflita a fé da mudança. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e ainda que a gente vá simplificar aqui, que cada um filho por ano, passaram-se o quê? 10 anos. 10 anos de luta, mano. 10 anos de luta não é para qualquer crente, não. 10 anos de luta não é para qualquer pessoa perseverar na fé, não. Parece que a luta não quer acabar mais, irmão. Todo dia, uma batalha diferente. E isso se dava onde? Se dava dentro de casa, irmão. Dentro da família. E eu costumo dizer que a família, que o nosso lar, que a nossa casa, ele precisa ser o nosso porto seguro. Lá no seu trabalho, por exemplo, a coisa está desandando, é uma luta, alguém está te perseguindo, está falando mal de você. Você passa a luta na igreja, você passa a luta na rua, você passa a luta lá fora. Só que detalhe, quando você vem para casa, a sua casa precisa ser o seu porto seguro. Nós vamos olhar para a palavra de Deus e vamos entender algo muito especial. A luta de Ana não se passa fora. A luta de Ana se passa dentro de casa, dentro da família. Anos após ano. E um dia ela decide fazer algo diferente. A Bíblia diz que subiram a Siló para poder adorar, para poder cultuar ao Senhor, para poder sacrificar ao Senhor. E ela diz: esse ano eu vou fazer algo diferente. Eu vou fazer algo que eu ainda nunca fiz. Eu vou fazer o quê? Este ano eu vou subir à presença de Deus. Aleluia. Detalhe, nós vamos observar algo em primeira mão. Todo ano a Bíblia diz que Eucana subia para adorar e para sacrificar. Começou invertido nesse ano. Esse ano, enquanto Eucana sacrifica, eu subo para a presença de Deus. Enquanto Eucana apresenta o seu sacrifício, Ana entra no templo. Aleluia. Talvez esse ano ela decida fazer algo diferente, porque também sentiu a necessidade de viver algo diferente. Esse ano parece ser o ano que as lutas se tornaram maior, as lutas se tornaram mais intensas. Parece que Penina esse ano se usou mais do que os 9 anos atrás. E aí o que acontece, irmãos? O que acontece é que Ana, chorando, lamentando-se, mas ela decide chegar até a presença do Senhor. E você não imagina quão importante é, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da peleja, mesmo no meio da tribulação, chegar até a casa do Senhor. Faz toda a diferença para a nossa vida e para a nossa família. Chegar na igreja. Chegar na igreja. Sabe aquele dia que se diz que a luta está grande, que você não tem vontade de vir para o culto, não tem vontade de vir para a igreja? É esse dia que o culto vai fazer a diferença na sua vida. É esse dia que a presença de Deus pode ter algo especial para você. Porque tudo, quando parecia difícil, a causa estava travada. Ana decide hoje, enquanto Eucana sacrifica, eu oro. Olha aí, irmão, sabe a importância de um papel, de uma esposa que partilha. O processo de Deus.
enquanto o seu marido sacrifica, ela ora e adora o Senhor. E ela faz voto. Todo ano eles ofertavam. Esse ano, enquanto ele sacrifica, ela faz o quê? Eu vou fazer diferente. Detalhe, irmãos. Sabe? Às vezes você acredita que o teu esposo ora por ti? Amém, eu creio. Então tá bom. Se ele já ora por mim, tá bom. Às vezes nós estamos tão confiantes que há alguém intercedendo por nós, fazendo propósito por nós, sacrificando por nós, que nós mesmos não fazemos. Todo ano Eucana subia para sacrificar. E Ana fazia o quê? Eu vou assistir. Não vou fazer nada. Ela passou a entender algo. O meu casamento é um só. Mas a minha vida espiritual com Deus, quem corresponde por ela sou eu. Claro que Eucana estava lá sacrificando, adorando, rogando pela vida, pela sua vida, pela vida de Ana, mas Ana disse: este ano eu vou fazer diferente. Eu vou entrar no propósito. Eu vou descer na presença e quero ver que diferença isso vai fazer na minha vida. Enquanto Eucana sacrifica, Ana decide fazer um voto. Só que detalhe, irmãos, Ana, ela ora com uma sabedoria tão grande, que nós vamos aprender hoje algo de suma importância na nossa oração com Ana. Deixa eu te perguntar algo. Quem ora pela tua vida, por você mesmo? Quem ora pelo teu ministério? Ou pela tua profissão? Como assim, pastor? Não entendi. Vamos dar uma olhadinha com cautela no texto, porque ele define algo muito especial para nós. Olha aqui o que a Bíblia, ela nos diz. Versículo de número 11. Ele diz assim: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Amém? Ana como esposa ou Ana como serva de Deus? Eita glória. A oração de Ana em primeiro lugar é como esposa, irmão? Não. A primeira oração de Ana é como serva. Porque antes de Deus ter compromisso com ela como esposa, Deus tinha compromisso com ela como serva de Deus. E ela diz: Senhor, olha de benignidade para mim. Olha para minha aflição como tua serva. Só que detalhe, olha o resto do versículo 11, diz: a aflição da tua serva, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Agora detalhe, quem vai falar com o Senhor agora é Ana, esposa de Eucana. E de mim não te... Cadê? E de mim te lembrares. Olha aí. Porque a serva vive em aflição e a esposa parece que ficou esquecida. Ai, meu Deus. Uma espécie de duplo sentimento. Uma espécie de luta dobrada. Porque
Porque como mulher, como mãe, ou melhor, como esposa, ela estava se sentindo o quê? Esquecida. Deus se esqueceu de mim. Mas como serva, a tua serva não desistiu, ela está na peleja, ainda que aflita. E diz parte B do versículo: e de me lembrares, mais uma vez, e da tua serva não te esqueceres. Agora sim, olha o voto. Pastor, por que essa mulher fez um voto para ter um filho e entregou para o Senhor? Porque ela fez um voto como esposa ou ela fez um voto como serva? Meu Deus. Antes dela priorizar a vida pessoal dela, a sua realização, antes dela priorizar o seu próprio querer, ela disse, como ia dizer há uns anos avante o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, agora é Cristo quem vive em mim. Senhor, se como mulher eu não tiver a realização do meu coração, mas como tua serva me faz feliz. Olha o que diz a palavra poderosa do Senhor, dizendo: lembrar da tua serva, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, ele fez atenção de sobre a sua boca. Sabe, queridos, o que ela pediu ao Senhor não foi um filho para si. O que ela pediu ao Senhor era alguém que pudesse ser um justo juiz sobre aquela nação. Era alguém que pudesse dizer: o que eu vou fazer hoje, o que Deus vai fazer através de mim hoje, ainda que eu não vivo, mas alguém vai viver o fruto da minha oração. Olha aí. A nação precisava de alguém que julgasse com retidão, com excelência. E sabe o que nós vamos ver? Nós vamos ver alguém que, apesar de todas as lutas que já havia se passado, alguém que agora está disposto a continuar um propósito de sacrifício por uma nação. Que antes de pensar no seu próprio bem-estar, pensou no bem-estar daquele povo. Cadê aquele a quem o Senhor preparará? Cadê aquele a quem o Senhor levantará, capaz de abrir mão de si mesmo para um propósito maior de Deus na face da terra? Sabe o que Ana entende, meus? Ana entende que o tempo em que ela desejou algo, que o seu coração tanto almejou, não era o tempo de Deus. Sabe o que Ana entende por fim no meio da sua oração, do seu voto? Ela entende dizendo que ela vai fazer um propósito a Deus, ao Senhor dos Exércitos, para que trouxesse não sobre si, mas sobre uma nação, uma presença gloriosa de Deus, que nascesse a luz. Mas por que, pastor, que Ana faz isso?
porque todos ali sabiam que já não havia justiça, já não havia quem julgasse mediante o povo. Aleluia. A nação de Israel precisa mais de um fruto do que eu. Mas se o Senhor me der a graça de conceber, a tua serva já está alegre, a tua serva já está feliz. Se eu puder gerar, meu Deus, se eu puder gerar algo que vai fazer a diferença dentro da igreja, pode que não traga nenhum benefício para mim, mas trazendo para a nação de Deus, tua serva está realizada. É propósito, é para quem crê, é para quem quer tomar posse, é a palavra que Deus tem para a nossa vida hoje. Nós vamos olhar para Ana e vamos entender apenas a aflição de uma esposa querendo dar ao seu esposo carnal um fruto, mas como serva, noiva do Cordeiro de Deus, ela entende que a sua igreja, que a sua nação, que ela precisava sim gerar um fruto, aleluia, ao seu esposo. Olha aí, fruto de justiça, instrumento de Deus. Até então, a sua oração não era como serva, era como mulher, como esposa. Dai-me filho, Senhor, dai-me filho, senão eu pereço. Olha aí. Mas quando ela entendeu algo, quando ela entendeu o propósito maior, quando ela entendeu a ação de Deus maior, ela disse: eu abro mão de mim, eu abro mão do meu querer, não atende a mim, atende a tua serva. Você tem orado como mãe aflita, você tem orado como mulher desesperada, você tem orado como um homem necessitado, ou você tem orado como serva de Deus, como servo de Deus? Aleluia. Pastor, eu tenho orado fazia tempo que eu estou orando por isso, estou pedindo. Mas eu quero uma bênção para mim, pastor. Opa. Então vamos orar diferente. Sabe o que nós precisamos aprender? Nós vamos aprender que há um reflexo da ação de Deus. Há uma nação extremamente necessitada de alguém que se levantasse com o peso da verdade. Mas não era fácil prevalecer, porque existia um reinado corrupto que matava os profetas. Aí chega um ponto de Deus precisar prosperar, mudar a história de alguém, mas aquela pessoa se predispor a passar e a decidir em meio a si, em meio à obra de Deus. Deus fala ao profeta: vai até a casa da viúva e lá tu serás alimentado. A história vai mudar. Nós vamos entender algo. Quando ele chega, ele se depara, não é com o cenário que os seus olhos esperavam ver. Uma casa linda, bonita, uma mesa farta, próspera. Não, ele encontra uma mulher aflita, desesperada. Ele encontra alguém abatido.
Só que ele encontra uma serva de Deus. E ele, ao questionar aquela mulher, diz: faz um bolo primeiro para mim. E a sua primeira palavra é: eu só tenho um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo para mim, com meu filho, e vou morrer. Olha o pensamento pessoal, irmão. Primeiro para mim, né? Eu quero que Deus faça primeiro para mim. Eu quero que Deus faça primeiro para mim. Aí nós vamos ver a palavra do homem de Deus dizendo: tem fé? Faz primeiro para mim. E ela creu. Ela se apropriou daquela palavra profética. Quando Ana entende que ela precisar fazer primeiro para Deus, para que depois Deus viesse fazer para ela. E aquela mulher também vai lá na sua cozinha, faz o bolo e diz assim: filho, Deus é conosco, mas eu vou aprender a fazer primeiro para Deus, e Ele vai nos priorizar, assim como aprendemos a priorizar Ele. Olha aí. E quando ela serve, a palavra profética é: nunca mais faltará a farinha, o azeite. E quando ela torna, ela já começa a contemplar o sinal da ação de Deus na sua vida. Quem aprende a priorizar Deus, aprende a viver debaixo da prioridade de Deus. Quando Ana decide abrir mão de si, diz: dá um filho para a tua serva, para que a tua serva possa ofertar da tua casa. Aleluia. E assim fez o Senhor, porque o Senhor atentou para a sua oração. Sua história mudou, irmãos. Nós precisamos aprender a orar, a buscar, a interceder. Precisamos aprender a glorificar a Deus. Se Deus não deu um filho antes, diz a letra do louvor da missionária que cantou ainda há pouco, quem sabe não foi livramento, né? Mas na hora certa veio o propósito de Deus. Na hora certa veio a ação de Deus. Aleluia. Na hora certa veio o cumprimento do propósito de Deus, e é isso que nós contemplamos e precisamos viver cada dia. O propósito de Deus para a nossa vida, irmãos. Quantas vezes nós abrimos mão das coisas de Deus para o nosso próprio benefício, quando deveria ser ao contrário. Deus não vai ser injusto para contigo. Deus não vai ser injusto para com a tua casa. Deus não é injusto. Porque Ele não esquece de nenhum uma das tuas obras que tu faz. Você quer viver a diferença de Deus? Como serva, como pessoa, e há uma diferença grande nesses papéis, irmãos. Às vezes a família está sofrendo porque eu ainda não aprendi a ser servo, a ser servo. Eu aprendi a ser crente só. Eu aprendi a ser esposo, a ser esposa, a ser filho, ser pai. Eu ainda não aprendi a ser servo de Deus. Mas quando eu aprendo a ser servo, eu entendo que o cuidado de Deus é maior sobre nós. E Deus não vai deixar de fazer pela minha casa, pela minha família. José
e Maria estavam aflitos à procura de Jesus, porque olhavam Jesus como filho. Jesus está no templo, ministrando, pregando, e agora, enquanto seus pais físicos chegam, ele diz: não me olham, não me vejam como vossos filhos, eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Nós vamos olhar para a palavra e vamos ver inúmeros e inúmeros exemplos a respeito destes fatos. Vamos aprender a colocar a nossa vida e a nossa família como servo e como servos do Senhor. Aprender a adorar ao Senhor com a excelência que Ele merece, ainda que isso nos custe abrir mão de algumas coisas, irmãos. Não para agradar ao nós. Se fazemos as nossas vontades, apenas alimentamos o nosso ego, o nosso querer, o nosso desejo. Mas se fazemos a vontade de Deus, somos então constituídos como servos fiéis. Senhor, dá um filho para a tua serva, mas não te esquece de mim. Dá um filho para a tua serva, mas não te esquece de mim. Aleluia. A sabedoria no falar com Deus. E ainda tem alguém lá na frente que vai criticar. Está parecendo que bebeu todas hoje, Ana. Está parecendo embriagada. Mas quem é que critica, irmãos? É quem já havia perdido o quê? A direção de Deus. Já havia perdido o Espírito de Deus. A visão já é diferente. Sabe que ele estava interessado? Nos sacrifícios, nas ofertas. Já não estava mais interessado a ser o justo juiz de Israel. Deus precisava levantar alguém. E Deus usou a Ana como um instrumento na face da terra. Aleluia. Nasceu de uma mulher aflita a justa sentença sobre Israel. Você acredita que Deus também fará justiça sobre a tua casa? Você acredita que Deus também fará justiça sobre o teu trabalho? Você acredita que Deus fará justiça sobre as promessas sobre a tua vida? Você acredita que Deus fará justiça sobre a tua família? Você acredita que Deus fará justiça sobre o teu ministério, sobre o teu lar, sobre o chamado de Deus na tua vida? Você crê nisso? Fique de pé comigo, por gentileza. Vamos orar. Eu quero apresentar você em oração esta noite. Quero convidar você para você adorar a Deus comigo. Quero convidar você para mergulhar este momento na presença do Senhor, convidando Ele para que venha adentrar nesta causa, nesta aflição. Mas ora e apresenta como servo e como serva do Senhor. Prioriza as coisas de Deus, e Deus dará prioridade sobre a tua vida. No nome de Jesus, ergue a tua voz. Entende aquilo que Deus ele tem para fazer cumprir sobre a tua casa. Entende aquilo que Deus tem para fazer cumprir sobre o teu ministério. Ainda que tenha que ser uma decisão difícil, eu decidir em pensar primeiro em mim, na minha esposa, no meu esposo. Eu tenho que aprender a pensar em Deus, que é Ele que cuida de tudo, irmão.
Senhor, Deus eterno e poderoso, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, Pai, e se ainda nos dias de hoje, nesse momento, até este momento presente, tem tantas e tantas pessoas passando aflições, passando lutas, porque estão esperando o Senhor fazer o desejo do seu coração, fazer o que alegra a sua carne, fazer o que vai satisfazer o seu coração, mas não tem se atentado, Senhor, em fazer a tua vontade, não tem se atentado em aplicar o seu coração na tua presença. Então, Senhor, faz cumprir aquilo que o Senhor tem prometido, mas ensina teu servo, ensina tua serva a apresentar-se diante do Senhor em primeiro lugar, em nome de Jesus. A tristeza que existia, o atrapalho que existia, a barreira que existia, o problema que estava sucedendo dentro desta casa, dentro desta família, em nome de Jesus, se dará diferente, Senhor, a partir de hoje. Se dará diferente a partir de agora, porque nós juntos vamos aprender a colocar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida nas tuas mãos, Senhor, para que possamos fazer não a nossa, mas a tua vontade, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, Deus, na sua grandeza especial, é aquele que cuida de todas as coisas. Ele não esqueceu de nada, irmãos. Alguma coisa deu ou parece dar errado, aquela porta aberta foi eu quem fechei. é a ação de Deus. A velha amizade foi eu quem tirei. Você não entende porque pessoas acabam até se afastando. O relacionamento que você perdeu Era Deus. doeu, eu sei, fui Mas eu. quando nós passamos a entender, A oração que eu decidi não responder ai, Jesus, é que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. olha aí, Até a sua madre que encerrou fui eu. meu Deus, Doeu, é difícil, né? eu sei, sofrer. Deus havia prometido Doeu, que iria gerar almas, e cadê as almas? sofreu. Ainda não Mas chegou. o silêncio eu decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar tudo aquilo que não entendeu. Fui eu. Oh, glória! Foi livramento. Eita maravilha, Fui eu Jesus! te guardando. É a ação de Deus. Sei que sofreu. É tudo no tempo certo. Estava te ensinando. É a ação de Deus. Foi livramento. Senhor, continua a agir. Você só sofreu agora. Aleluia! Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá. Aleluia! Detalhes da tua história. Tudo no tempo certo de Deus. Tudo no tempo certo da ação do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não aconteceu
não chegou, deu errado. Aleluia, entende? É graça de Deus. Oh, Jesus. Senhor, eu creio. Aleluia. Glória a Deus. O teu Samuel irás carregar. Tu vais superar tudo que viveu. Em Deus, em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Foi livramento. Foi te guardando. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Era muito importante se Deus desse um filho para Ana. Mas Deus não dá um filho a Ana, Deus dá um profeta a uma nação. Aleluia. Um filho para Ana não julgaria Israel com excelência. Mas um profeta, um juiz para Israel, era o que a nação precisava. Senhor Deus e Pai querido, o Senhor é fiel e verdadeiro. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem acrescentado sobre a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra ao teu coração. Creia, tome posse, receba, em nome de Jesus. Aleluia.